Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber nos nossos estúdios a doutora Natália Roxo, ela que é advogada e empreendedora. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Olá, programa. olá, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Doutora, vamos começar falando quem é você? Quem é Natália Roxo? Por que você decidiu seguir essa carreira de advogada, essa carreira brilhante, inclusive? Bom, vamos lá. Natália Roxo, uma menina, comecei muito jovem, né? Assim, eu acho que desde os meus 16 anos eu tinha a decisão do direito, não tinha muitas dúvidas, né? Mas ao longo dos anos a gente vai pensando o que a gente vai fazer, o que a gente não vai, aquela idade crucial dos 18 de vai começar mesmo, né? Cheguei a cogitar um pouquinho uma psicologia, mas acabei desistindo muito rápido. Eu gosto muito de resolver problemas, né? É meu instinto, como Natália Roxo. E aí eu virei a doutora Natália Roxo, né? Então, assim, hoje eu tô muito acostumada a ter que resolver os problemas. Então, eu decidi uma faculdade, eu fiz a faculdade, faço várias especializações, né? Gosto de ter essa questão de assuntos novos, lei nova, eu estudar, né? Faço a minha equipe muitas vezes estudar comigo. Então, assim, foi uma decisão que perdurou. Eu não tive vontade de desistir, fiz os 5 anos direto de faculdade, passei na OAB antes de acabar a faculdade, Olha né? que Na legal. minha primeira tentativa, e com isso eu acabei sendo chamada para abrir um escritório logo depois. Então, assim, eu costumo falar que desde 2009 eu atuo na área do direito, porque foi meu primeiro estágio e eu nunca parei, né? E a faculdade mesmo eu acabei em 2013, passando aí na parte da OAB, que o pessoal fala que é, né, a parte mais complicada da nossa vida como advogado, e abrindo escritório. Sempre tomei conta, assim, trabalhei para outras pessoas, mas sempre advoguei tomando conta de escritório. É uma empreendedora nata, então. Eu costumo falar que é a Natália Roxo, mãe, empreendedora, esposa e advogada. Nunca teve dúvidas da profissão, então. Não, dúvidas eu nunca tive. A gente fica um pouco balançado às vezes com os percalços, né, que acontecem, mas desistir, nunca tive vontade nem dúvidas de que é isso. E até hoje, assim, pra mim é tranquilo. Tem muitas pessoas que têm o ranço da advocacia, né? Advogados que não prosseguiram, né, que desistiram, foram fazer outras coisas, e as pessoas que odeiam os advogados. Então, pra mim, assim, eu sou advogada, eu falo o que eu sou, tiro dúvida de todas as áreas, falo a verdade, né? Olha, isso vai dar certo, isso não. Então, pra mim é uma dinâmica bem tranquila me apresentar como advogada. É muito mais fácil você me ouvir falar que eu sou advogada do que eu sou empresária. Sim. E Roxo é seu sobrenome. Isso, Natália Roxo, carrego esse sobrenome da minha família com muito orgulho, né? Eu sou apaixonada pela minha família, não tive a minha família pelo lado paterno, foi sempre pelo lado materno, né? Então, assim, eu tive o meu pai, faleceu quando eu tinha 12 anos, mas não tinha uma família pelo lado dele. Já da minha mãe, a gente sempre foi muito junto. Então, eu fui criada casa de vó, Natal, almoço de domingo, todo mundo. Então, os Roxos, todo mundo assim conhece a nossa família pelo nosso sobrenome dos Roxos. Tem os meus primos que têm os outros sobrenomes, com as minhas tias, que eu gosto muito, mas assim, a gente é a família Roxo, é o Team Roxo, e a gente carrega isso até hoje, assim, a gente brinca, posta foto e coloca o nosso sobrenome lá. Com Que os nossos legal. filhos hoje, né, somos em 13 primos, temos um monte de crianças pequenas agora, apesar de não ter irmãos. E então eu falo, tenho muitos sobrinhos, sou tia e adoro criança. Minha casa, se deixasse, eu queria que minha casa fosse a casa de uma avó. Então hoje em dia a gente faz o Natal junto, quando faz churrasco faz todo mundo. Então assim, a família Roxa é uma família bem unida. Então eu tenho muito orgulho desse sobrenome. Que legal. E acabou virando sua marca, né? Acabou virando meu marketing pessoal, não tem como, né? Então, assim, eu gosto da cor, né? Me dou bem com isso. Acabei criando o Roxo Advogados, que deu muito certo, mas passo por muito preconceito também. O pessoal pergunta, cadê o Doutor Roxo? Olha só, Né? é Foi seu mesmo? pai, é o seu marido, quem é? Que E não. absurdo. E eu nunca tive um advogado homem, Doutor Roxo, né, por perto. Gente. Sou eu mesmo. É a doutora É a Roxo. Agora doutora pegando Roxo. esse gancho, seu escritório, estive lá, tive o prazer de conhecer sua equipe fantástica, é composto só por mulheres. Foi de propósito? Tem gente que pergunta se você seleciona só mulheres ou não. Por que isso? Eu acho que é a primeira pergunta, do porquê sou mulher, né? E quando a gente abre vaga, a gente nunca coloca, a advogada, a estagiária, não, a gente coloca sempre na pluralidade do gênero, que a gente aceita lá diversas pessoas, a gente não tem preconceito com nada, mas acaba que vira só mulher. Virou sem querer, né? Foi aos poucos, até 1 ano e meio atrás a gente tinha funcionários homens, mas, assim, um ou outro sempre. Era um no meio de 10, um no meio de 15. E aí acabou que viramos 17, com mais umas parceiras externas. Então, assim, foi totalmente sem querer. Foi totalmente sem querer. Então, assim, eu não sei dizer o porquê.
né? Mas foi automático, aconteceu. E hoje a gente é muito conhecida por ser um escritório só de mulheres. E como é trabalhar com tanta mulher? Eu vi que elas são bem diferentes entre si, elas brigam muito ou são amigas. E aí, do ponto de vista técnico, né? Como é que é a mulher advogada? É mais detalhista ou é mais prática? Me explica, você que sabe um pouco mais do que eu. Eu acho que assim, o se dar bem é muito difícil todo mundo se dar bem, né? É uma ilusão. Mas eu costumo dizer que da porta pra dentro somos uma equipe, né? Somos uma família lá dentro. Então, assim, existem os problemas, existem as adversidades entre elas. Mas eu tento carregar de um jeito que, assim, olha, se resolvam, porque aqui vocês vão continuar se aturando, né? Problema todo mundo tem. Então, vamos lá na cozinha, vamos fora daqui, conversar, ver o que aconteceu, conversa e resolve, né? Eu sou dessa tática. Mas, assim, pelo lado delas serem jovens também, né? Minha equipe é muito jovem. Qual né? a média de falar idade? que a gente tem uma média lá de 25 anos. Então, assim, eu tenho as meninas de 20 e tem uma parte do pessoal que tem 30. Então, assim, a nossa média de 25 anos acaba trazendo muita segurança para os clientes, porque elas são muito espertas, né? Então, assim, apesar de, às vezes, a gente falar de um assunto um pouco mais difícil, ou um processo que é muito antigo, né? Que demanda a gente vistoriar aquele processo inteiro, elas são muito dinâmicas, acho que pela idade. Então, rapidinho, faz um curso ali, estuda isso, estuda aquilo. Então, assim, elas são muito ativas, né? Hoje, o jovem dos 25, 30 anos, a gente tá muito pra frente, a gente quer tudo, a gente quer o mundo. Então, eu vejo que elas são muito proativas, né? Eu gosto de ser proativa, eu sou. Se eu precisar colocar a mão na massa, eu coloco ainda. Então, assim, não só por, é a chefe, ela não faz. Não, eu faço, eu sou a líder, sento, faço junto, faço sozinha. Mas eu faço, eu gosto de participar ativamente. Então, como mulher advogada, eu vejo que tem muita diferença. A gente cuida de um processo com mais carinho do que um homem, sim. É real. A gente tem um lado maternal instintivo, é fisiológico, né? Então, assim, eu vejo muita vantagem em ter mulheres na equipe, sim. Concordo plenamente. Agora, me fala sobre a origem do seu escritório. Você abriu o seu escritório Roxo Advogados em 2015. Por quê? Como é que foi isso? Não, vamos lá. Primeiro existia um outro escritório, né? Esse meu outro escritório era de um primeiro chefe meu. Eu comecei muito jovem, como eu disse, com 18, 19 anos. E eu trabalhei numa associação, né? E nessa associação tinham vários advogados, tudo isso. Sou muito grata por toda a minha história, né? Tinha o dono dessa associação e tinha os advogados. Futuramente, quando eu me formei, um dos advogados que foi trabalhar com essa área de leilão em específico, que lá a gente já atuava com leilão, que é a minha especialidade, me chamou. Falou, vem aqui, vamos tomar conta da minha equipe que tá uma bagunça, me ajuda. E eu fui lá, né, conheci o pessoal que trabalhava com ele, a gente ajustou algumas coisas e um belo dia ele falou, vamos abrir o escritório, não quero trabalhar só com investidor. Isso em 2015, 14, 15. Tá. E aí a gente abriu, né, o Costa e Roxo Advogados e em 2021 a gente resolveu que ia fazer a dissolução da sociedade, aí sim surgiu o Roxo Advogados, com uma ideia mais de fazer a minha parte humanizada, uma gestão mais particular, de um jeito que fosse só meu, e da mesma forma que ele segue, eu sigo, sem problemas, e aí a gente teve essa parte de carreira solo mesmo, tanto minha quanto dele. Pra imprimir a sua personalidade e seu jeito de liderar. Eu acho que cada um tem um jeito, né? Eu aprendi muito, muito com esse meu antigo sócio. Eu tenho muito carinho pela minha trajetória real. Então, assim, eu não tenho motivos pra reclamar, né, do meu passado em nada. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo que eu já vivi. É natural, assim. Eu acho que gratidão tem que mover a gente. Até minha sogra fala muito essa palavra. E é verdade, porque se não tivesse passado por tudo que eu passei, não tivesse passado por uma associação, não tivesse passado por um sócio, não tivesse, assim, passado todos os percalços que eu passei nos últimos anos, eu não teria conseguido. E não existiria o Roxo Advogados. Então, eu acho que a gente tem que olhar com um pouquinho de carinho, apesar de problemas que todo mundo tem. Eu sou grata e hoje o Roxo Advogados, assim, eu quero levar eternamente até onde der, né? Mas eu gosto muito de curtir também. Então, assim, eu acho que tem que ter uma coisa feliz. Lá a gente se junta, se precisar, todo mundo toma uma cerveja, aluga um karaokê. Então, acho que tem que ser uma coisa leve. Sim. E o que te tira do sério? Nossa. Algumas coisas, né? Eu costumo falar assim que às vezes eu acabo sendo grosseira, porque eu sou muito direta, né? Então, assim, eu falo pras meninas quando eu conheço, funcionárias novas. Hoje eu tava treinando outra menina que, olha, é meu jeito. Às vezes, né, eu posso falar uma coisa ou outra. Não se assusta. Não se assuste. A doutora Natália Rocha é um pouco desbocada. É essa moça com tatuagem no braço. Eu pego o filho no colo, entro lá, jogo os brinquedos no chão. Então, tem dia que, assim,
Eu posso não gostar muito de pessoas que não são tão proativas, que ficam sentadas na cadeira, né, postergando pra amanhã, postergando pra amanhã. Ou se eu te entendo. Então eu sou assim. Anotem. Eu Esse sou corte é assim. importante, hein, edição? Eu sou um pouquinho. Tenho esse problema, né? Eu sou acostumada, por exemplo, meu marido é uma pessoa super ativa também. A gente não espera acontecer, a gente vai atrás. Então, assim, isso a gente é muito igual. Então, lá no escritório, quando eu tenho. Você vê uma pessoa mais preguiçosa, ai, nossa, isso. Então, assim, eu tenho esse problema. Poxa vida, eu conversei com uma pessoa nova e falei assim: o que você tá fazendo aqui? Por que você tá trabalhando comigo? Ela falou, nossa, mas eu trabalhava no shopping de domingo a domingo, trabalhava na farmácia de domingo a domingo, agora eu tenho vida, consegui assistir uma série no final de semana, fazer janta. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, estou em casa no final de semana sem precisar trabalhar. Aí ela falou, a pessoa não vê como tá lá fora, como tá difícil, né? Então, às vezes eu falo, nossa, será que eu tô pagando pouco? Será que não tá bom trabalhar comigo? Será que não tá legal? Por isso que a pessoa tá daquele jeito desanimado? Será que a pessoa tá postergando o trabalho, tá trabalhando estafado porque não tá bom? E aí você vem com uma pessoa nova que te fala, não, o mundo lá fora tá mais difícil. E eu costumo falar isso pras minhas meninas. Poxa vida, não vamos ficar de cara feia, né? A vida é difícil pra todo mundo. Sim. Né? A gente teve, depois que a gente fez a nossa entrevista, o pai da minha gerente infartou. A gente teve uma que perdeu o avô, que no dia da entrevista não estava lá, inclusive da nossa gravação, porque tinha tido um óbito na família. A gente tem outras pessoas que têm as brigas de casais, brigas familiares. Então, assim, acontece de tudo. Somos em 17, cada dia vai ter um problema. Então, assim, eu prefiro que 16 se juntem para ajudar uma, do que uma traga o mau humor para 16. E que pelo menos no trabalho elas se sintam bem. Da porta pra dentro, eu acho que tem que ter uma coisa boa, né? Então, assim, como você perguntou no começo da amizade, se elas são todas amigas, se brigam. Eu falo que tem as duplas, né? Que de duplinha em duplinha lá elas vão se formando, que é uma melhor amiga, né? Todo mundo tem um conforto, um ombro amigo no trabalho também. Pode não ser, nossa, aquela amiga que você vê todo final de semana, que você liga, mas dentro do trabalho ela é uma melhor amiga. Então eu monto as minhas duplas lá, eu vou percebendo pelo jeitinho, ó, essa se afaga mais com essa com essa. Então eu vou tentando até normalizar, juntar uma com a outra, pra ficar mais fácil, né? Pra aquecer o coração delas quando elas tiverem algum problema profissional. Sim. Então eu vejo que lá se formam duplas. Elas vão se ajudando, então eu brinco que tem as duplinhas. Sim. E que tipo de perfil você não contrata? Olha, eu vou ser muito, muito sincera. É muito difícil eu falar um não. Né, eu até tenho a minha gerente, né, tem a Karine também, que é a gestora de recursos humanos lá do pessoal e do financeiro, pra me falar os nãos. Porque eu sou daquelas que assim, se a pessoa falar, estou sem um emprego, eu quero tentar, eu tô disposta a aprender, eu fecho o olho e contrato, tá? Não tenho problema com idade, às vezes eu mesma faço a entrevista, a minha entrevista é praticamente um podcast, é sentar e conversar sobre a vida. Muito bom. Eu não fico exigindo, eu quero o seu currículo com 3 páginas, tudo que você já fez na vida, se você faz... Eu falo, você tá disposta a aprender? Você tá com tempo? Então, assim, eu prefiro hoje, por uma questão saudável, olhar o endereço da pessoa, para a pessoa conseguir trabalhar confortavelmente, do que te falar que eu vejo o currículo por um todo, tá? E eu não tô mentindo, assim, eu acho que é saudável a pessoa morar perto do trabalho. Sim. Por uma Principalmente questão na de cidade de São em Paulo. São Paulo é muito difícil, né? Então, assim, eu tenho funcionárias que moram longe, pegam 3 ônibus, tem funcionária que pega trem, metrô e ônibus. Então, assim, eu sei que é exaustivo, ela já vai chegar cansada. Então, o que eu tento? Minha equipe não trabalha depois das 5. Né? Minha equipe vai embora às 5 horas da tarde, o horário comercial não é das 9 às 18 e nem de sábado e domingo. Então, assim, porque eu acho que já é exaustivo pra quem mora longe. Tudo bem que eu tenho pessoas que atravessam a rua, né? Literalmente pra ir embora. Mas eu sei que tem as outras pessoas. Então, assim, eu tento colocar na balança. Olha, hoje a fulana pode estar mais chateada porque ela tá cansada, já veio de longe. Mas também não justifica aquela que atravessou a rua ter que aguentar uma cara de mau humor. Claro. Então, assim, é difícil essa parte. É bem difícil gestar pessoas, mas a gente vai tentando. Sim, e você também tem a ajuda da Karina, né? A Karine é uma que me Karine. ajuda lá a cuidar delas, roupa, cabelo, pegar no pé, porque tem cliente, porque tem que se vestir bem. O nosso escritório ali no bairro, ele é conhecido como o escritório das meninas que andam todas bonitas. Então, assim, eu acho que quando a gente se veste pra gente, mas infelizmente a gente se veste pros outros. Sim. Né? Então, assim, eu tenho um cliente que tá desesperado perdendo imóvel em leilão, que ele vai aparecer lá sem marcar um horário. É natural. Né? Ele tem um problema grande. Então, quando ele aparece no nosso escritório, poxa, a gente não pode estar com uma andando de chinelo na cozinha, a outra tá cabelo amarrado em cima, toda despenteada. Não, então a gente tem essa questão de tentar organizar pra ficar orgânico a coisa, pra coisa fluir sozinha, né? Sim. Mas é difícil, é bem difícil. Sim. Você falou dos leilões, né? Que outras áreas vocês atendem? Vocês se definem como um escritório full service? Eu gostaria que você explicasse, então, o que é isso, né? E como esses correspondentes, esses advogados de fora de São Paulo trabalham com vocês?
Hoje mesmo, por exemplo, eu recebi uma ligação e nessa ligação era uma advogada que a gente se conhece, ela não é daqui de São Paulo, mas estava aqui esses dias. E na conversa ela foi falando da dificuldade, né, de trabalhar para os outros, né? Como que para ela era difícil prestar uma assessoria. E eu já falei, olha, eu já conheço o seu trabalho, vamos tentar atuar junto, o que eu tiver, que eu puder passar, independente da área, mas pela localidade dela, eu passaria para ela me ajudar. Porque assim, quando a gente fala em parceiros, não quer dizer que eu vou dar o processo para aquela pessoa, mas ela tá mais próximo de um juiz, mais próximo de um desembargador por mim. Então assim, é uma continuidade da Natália que se eu precisar vai bater na porta do juiz e vai conversar sobre o caso do meu cliente. Então a parceria, hoje em dia existem vários sites que o advogado se inscreve. Então eu falo para as pessoas, eu falo para as minhas estagiárias, se inscrevam nesses sites, porque assim, às vezes vem uma demanda para você que você consegue cumprir fora do horário, consegue fazer no final de semana. Tem advogado que contrata outro advogado até para fazer petição hoje em dia, apesar de ter sistema que faz. Então, assim, dá pra fazer várias parcerias, né? Eu acho que você não pode ficar preso no seu mundo, isso pra tudo. E eu acho que ninguém cresce sozinho. Então eu falo, ó, vê uma pessoa que a gente tem no Rio Grande do Sul, veja uma pessoa que a gente tem em Santa Catarina, vai vendo, a gente vai puxando, ó, quem foi que deu certo, vamos marcar essa pessoa pra sempre falar com ela e a gente vai criando uma parceria fixa, né? Mas eu gosto muito, assim, de atuar na área de direito imobiliário, na área de saúde. É uma questão que eu já trabalhei 1 ano específico nisso, em plano de saúde, pessoas com problemas de erro médico, e eu gostei, me adaptei muito. Assim, essa área de consumidor é uma área que eu particularmente gosto, não só por mexer com o leilão, mas que eu acho que o advogado, quando ele fala de buscar a justiça, a gente acaba mexendo muito com esse lado também do consumidor lesado, né? Ele teve um problema, aprontaram com ele, como que eu vou ajudar? Então a área da saúde me trouxe isso também. Hoje eu mexo ainda com essa área, mas muito casos específicos, pessoas que me procuram, pontuais, que sabem que eu já ajudo algumas pessoas que têm problemas, né? E me trazem esses com plano de saúde, com erro médico. A gente tem lá também a área trabalhista, a área de família. Como a gente mexe muito com imóvel, inventários, né? Acabam sendo o nosso foco, que é família. A parte também de holding empresarial, que seriam assessorias para algumas empresas que também mexem com a parte de imóveis. Então eu acabo mexendo com tributário, porque reduz imposto. Então, assim, a gente acaba tendo essa multidisciplinar por causa disso. E o full service é a ideia de você conseguir oferecer um serviço para o seu cliente em todas as vertentes, né? Quando você sentar comigo para conversar, você vai falar de A a Z. Então, assim, pode ser que seu problema não seja de direito imobiliário, seja outra área do direito. Então, a gente tem que ter aquele conhecimento básico para poder oferecer um bom serviço. E uma história puxa a outra, né? Imagino que chegue lá um problema de leilão e aí você descobre que a pessoa tem outros problemas que você também pode auxiliar, né, doutora? Gostaria até que você contasse um caso que tenha marcado, claro, sem citar nomes por questões éticas, mas um caso que tenha marcado, que vocês tenham auxiliado essa pessoa a conseguir essa vitória na justiça, enfim, se você puder contar. A gente tá com um problemão lá no escritório com um conhecido nosso, que já era meu cliente antigamente, veio do meu antigo escritório, resolveu ficar comigo, foi uma opção dele. Falou, Natália, quero ficar com você, quero que você me ajude. E recentemente a gente conseguiu uma anulação de leilão muito interessante para ele, porque era um erro de juiz, né? Foi uma decisão judicial errada, que acabou tendo um leilão e a gente conseguiu uma anulação assim na boca do gol. Então, assim, a área que a gente atua específica no escritório é muito difícil porque a gente trabalha muito com imediatismo, né? O leilão, quando ele é agendado, por exemplo, ele é agendado para daqui 1 semana e o segundo leilão, pela lei que tem que ser feito, daqui 20 dias. Então, assim, você não tem nenhum mês, às vezes, para você atuar. Você tem que entrar com uma liminar correndo, ver se aquele caso se encaixa, se o cliente vai conseguir pagar a dívida ou não vai, como você vai fazer. Então é muito imediato a minha área. Eu costumo falar que o cliente ele é nosso assim no primeiro mês, depois ele até esquece que o advogado existe. Porque assim, se o problema dele foi resolvido, ele fala, vou esperar, já tenho uma liminar em mão. Se não foi, ele fala, pronto, já perdi tudo, ai meu Deus do céu. E a gente fala, não, o processo pode durar, hoje em dia digital, uns 2 anos. Então tenha paciência, né? As coisas são vagarosas, mas vai dar tudo certo. Que é o que eu falo, né? Mais ouvir do que falar. Sim. O cliente, ele vai passar pra gente o que ele espera da gente. É só a gente saber ouvir, né? E óbvio que tem um cliente que às vezes fica muito bravo, né? Esse cliente meu que a gente resolveu esse problemão, ele é um cliente que aparece sem marcar horário, quando ele tá desesperado. Ele fala que a mulher dele pega o celular dele e me manda mensagem. Eu falei, pode passar o meu telefone particular, porque eu sei como é, né? Quando você fala com o marido e não conversa com a esposa, vai ter o dia que o problema estoura, a esposa tá desesperada. E ela não quer ouvir o marido, ela quer falar com a advogada. Então, assim, eu dou essa liberdade pra eles. Eu falo, vamos conversar os 3. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Faz um grupo no WhatsApp. Vamos fazer chamada de vídeo coletiva. Essas coisas do gênero pra facilitar. Porque o assunto perder um imóvel não é fácil. Sim. E você escuta muito bem. Você falou que você pensou em ser psicóloga, né? Você traz isso e essa escuta ativa é muito importante, né, doutora? Eu gosto bastante de ouvir tanto a equipe
quanto os clientes, né? Eu acho que a gente tem que parar, colocar os pés no chão e ouvir o que está acontecendo, para depois a gente decidir o melhor caminho. Por exemplo, eu tenho lá uma questão que a gente cria um relatório. E o meu cliente, quando ele me procura, falando, olha, eu tô com o leilão agendado, o que a gente vai fazer? A gente tem que conversar, né? E eu falo para ele me contar a história da família. É o primeiro de tudo. Me conta o que aconteceu. Por que esse imóvel chegou a leilão? O que tá passando na sua casa? Por quê? Por que chegou nesse ponto, né? Porque junto com isso, ouvindo o cliente, eu consigo chegar para ele e falar, ó, então para você a melhor solução é tentar anular o leilão e ficar com a sua casa. Olha, para você a melhor solução não é tentar anular. Vamos ver se tem um erro e tentar pedir uma indenização, mas você não tem chances de ficar com esse imóvel, né? Então assim, eu acho que depois que a gente ouve, a gente dá o nosso parecer, né? Eu me acostumei que assim, toda reunião a gente começa computador fechado, ouvindo o cliente. Depois a gente vai abrir o computador para montar um relatório e passar para ele a nossa imagem do caso. Isso em qualquer caso. Tem que ouvir. Porque às vezes a gente tem uma expectativa que assim, a lei fala que se não tiver uma intimação de leilão em tantos dias, o leilão é cancelado, ponto final. Tá, mas e a parte que o cliente vai me falar se ele tem ou não o dinheiro para pagar aquele imóvel? Como estava a parcela dele antes? Já estava pesada? Foi algo momentâneo que aconteceu? Ou é uma coisa que realmente ele não tem mais como arcar? Porque aí não adianta a gente recorrente, brigar. Né? Entendeu? A gente precisa entender. Então assim, por mais que a gente como advogado tenha a lei, a gente precisa ver o outro lado, o lado humano da coisa. Então, para mim, o diferencial é atendimento humanizado, que é ouvir. É ouvir para entender. Ontem mesmo atendi um cliente que eu falei para ele no final, o senhor está certo, não vale a pena brigar pelo seu imóvel. Recompre ele, já que você tem o valor, e depois a gente vê se teve algum erro e tenta alguma indenização. Porque ele vai gastar dinheiro com o advogado, ele vai ter que participar do leilão provavelmente, então não. Se você conseguir o dinheiro, mas eu quero fazer uma revisão para baixar as parcelas. Eu aviso para todos os clientes, não façam isso. Ação revisional de financiamento imobiliário não funciona na maioria das vezes. Por que eu falo isso, tá, Estela? Porque a gente pega muito cliente que é enganado. Me falaram que se eu fizer a revisão igual fazem de carro, vai dar certo. Não tem como dar certo. Porque você assinou um contrato de adesão, né? A formulação do contrato, ela é uma só. As cláusulas, assim, são cruéis. Mas hoje em dia, o direito do consumidor, ele te protege assim. O seu contrato vai vir falando no final quanto você vai pagar. Eu financiei 400 mil. No final tá lá escrito que você tá pagando 799 mil. Ele já tá te avisando. Então, assim, não existe uma fraude, o que existia antigamente, tá? Então, a lei do consumidor também, ela vem para abarcar e obrigar eles a te mostrarem a realidade do que você vai passar. E tá lá escrito. Então, assim, muitas pessoas falam, não, tô pagando juros, já me falaram que se eu entrar com a ação, eu vou resolver meu problema. E eu falo, então entra. Não é bem assim. Eu não faço essas ações do zero. Muitos clientes me procuram depois que já perderam o imóvel em leilão. Mas eu tinha uma ação. Falo, era uma ação revisional? Era. Normalmente não dá certo. Então, assim, eu tento avisar o meu cliente novo, mas eu pego muitos clientes que já são ativos no mundo jurídico, que já têm um advogado, que caíram nessa de achar que iam resolver o problema com ação revisional e estão perdendo hoje imóvel em leilão. E esse é seu limite ético, então? Eu até ensino as minhas meninas, sabe? Eu acho que quando você é uma consultora jurídica, quando você vai dar o palpite jurídico pra alguém, você precisa agir com honestidade, porque assim, não vale a pena. E isso eu falo pra elas, não fecho esse tipo de ação, eu não faço esse tipo de ação, e tem cliente que insiste, porque ouviu falar. Insiste Olha mesmo, só. assim, não faz. Falo, não funciona, não é assim. Eu, Natália Roxo, não faço isso. Eu não faço. Tive um caso recente que eu fiz, mas foi porque uma perita me entrou em contato e a forma como o banco incorporou uma parcela estava errada. Mas mesmo assim, a gente não ganhou ação ainda, né? Porque eu vou poder recorrer, mas o meu cliente estava sempre ciente de que é uma ação que eu não acredito. Quais são os erros mais comuns quando uma pessoa está perdendo um imóvel? Quais são os problemas mais frequentes? Você diz problema pessoal do cliente ou problema jurídico? As duas coisas. O problema pessoal que eu vejo hoje, 2023, foi a pandemia, né? Muita gente perdeu emprego, muita empresa fechou. Então, assim, o carro-chefe do escritório é ouvir do cliente que a pandemia fez ele perder o imóvel. Né? Infelizmente, é a primeira frase. Não tem como, está sendo inevitável. Tanto que eu falo que a gente ainda tem essa relação muito grande com a pandemia, né? Porque está acontecendo agora. Os leilões cresceram 80% do que tinha. Então, assim, é muito por causa desses últimos 2, 3 anos. E com relação ao problema jurídico, é erro de avaliação, falta de intimação. Tem gente que só sabe que o imóvel está em leilão quando ele já foi vendido e o comprador bate na porta. O que é um absurdo, porque a lei não deixa que isso aconteça, mas mesmo assim ainda acontece. Passados anos e anos, ainda acontece. E vale a pena comprar imóvel de leilão, arrematar? Você ajuda a pessoa a arrematar? Eu mesma já comprei imóvel, costumo adquirir imóvel em leilão para investimento. A gente tem um centro de investidores nossos
que assim, eles nos procuram justamente pela especialidade, né, em avaliar processo. Então, assim, eu falo pra ele, ó, esse daqui você não vai comprar, porque esse aqui tem muito erro, esse daqui você vai comprar. É igual com o nosso cliente, esse daqui você não vai conseguir anular, porque não tem erro, e esse aqui você vai conseguir anular. Então, a avaliação processual é a mesma, só que a gente tem que ditar as regras aí para os nossos clientes. Eu não posso nunca, pela ética, pegar um cliente que é investidor, que quer comprar um imóvel de um cliente meu. Então, assim, não aconteceu ainda, né? Mas se acontecesse, e toda a minha equipe sabe que isso não pode. Não é permitido a gente advogar para os dois lados, né? Então, assim, a gente acaba tendo muito uma balança lá, né? Tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado. É a vida de uma pessoa que está dentro do imóvel. Então, eu trabalho com pessoas que perdem imóvel há muitos anos. Então, assim, você vai ver que é muito difícil nas redes sociais você ver alguém falando assim, a doutora Natália me enganou, não acontece. Não acontece porque a gente fala a verdade. Cliente insatisfeito existe, mas o cliente não vai falar que não sabia o que estava acontecendo. Sim, é o mínimo, né? Essa é a minha regra, assim, dentro da equipe, que as consultoras têm que avisar os clientes dos riscos. Sim. Você me contou uma história sobre um idoso militar. Sim. Eu gostaria que você dividisse aqui no podcast também, que eu achei fantástica. A gente acabou nem colocando na sua matéria, mas eu queria que você dividisse e aproveitasse o espaço aqui para contar, porque eu achei muito bonito. Na verdade, assim, é um senhor de idade que nos procurou, né? Que a gente nunca vai citar o nome, mas que ele foi enganado por um próprio neto, né? Que estava pagando as parcelas, mas no fim não estava. E eu lembro bem da reunião, porque eu fiz ela, porque quando eu falo, um cliente vem pessoalmente, hoje em dia tá tudo muito online, né? Então é difícil. E ele foi lá, cadeirante, já, né? Senhor de idade, era do exército. Então, assim, ele mal enxerga, mas assim, tudo que eu falei pra ele, ele sabia. Tudo. Eu falava, tem uma parcela aqui anotada assim, foi paga dia tal. Ele, eu sei. Alguém fez uma incorporação, eu sei. E a nora dele tava junto no dia. E ela olhava atrás de mim e fazia, não foi isso que aconteceu. E eu falava, não, foi isso sim, tá aqui, as datas do que ele tá falando estão batendo perfeitas, os dias perfeitos. Só que tem um erro, eu falei pra ele, depois disso, 1 ano sem pagar. Aí ele, não, mas como assim? Aí ela veio me contar depois no particular que foi o próprio neto dele que acabou não pagando essas parcelas e ele não sabia. Ele achava que assim, ele estava com a aposentadoria dele pagando e que de vez em quando ele fazia umas incorporações. Mas aí quando já chegou a data do leilão, aí ele caiu do cavalo. E é uma pessoa que é lúcida apesar de tudo. Quantos anos? Ele tem 90 anos. 90. Então assim, ele é lúcido. E a gente tá batalhando ainda, é um processo que tá em andamento ainda, né, para ele conseguir ficar com o imóvel. Porque assim, hoje a gente tá falando de uma pessoa que nem sabia que estava devendo. Olha que loucura. E assim, o banco não tem culpa, a justiça não tem culpa do que aconteceu, mas a gente como advogado vai tentar lutar por ele. E ele, como a família dele, que foi até o nosso escritório, sabem dos riscos, mas a gente tá tentando ainda. Reunindo as provas É complicado, assim, porque assim, não existe um culpado, né? Assim, na questão cliente-banco. Teve uma coisa externa que aconteceu, mas também não é nada externo que o banco possa falar, então deixa pra lá, eu vou deixar você pagar. Não, a gente vai ter que ir atrás da falta de intimação, porque a intimação ela é pessoal, né? O tribunal defende que você tem que assinar um documento pessoalmente. E ele, a gente sabe que não assinou. E ele não é interditado, então não tinha um responsável para assinar por ele. E ele tinha que ter recebido isso e não recebeu em mãos, então alguém recebeu. Nossa. Então, assim, a gente vai lutar por esse sentido de erro de lei mesmo, de que não foi cumprido um procedimento e vamos atrás dos direitos dele. Mas, assim, é uma história triste porque a gente vê que, particularmente, dentro da casa dele, ele sofreu um problema. Sim. E um problema que não vai ser resolvido na justiça. E o idoso, né? Uma coisa que a nora dele me falou é, ele não vai brigar com o neto dele, ele não vai falar nada pro neto dele, ele vai fingir que nada aconteceu e ele quer resolver o problema. E então, aí assim, você tá ali como uma pessoa super importante, uma profissional imprescindível nesse caso, né? Muita responsabilidade. É por isso que eu acho que é psicologia, né? Porque acho que a gente tem que ouvir. O ouvir ele assim, dá vontade de você falar tanta coisa, né? Quando você fala, meu Deus, que loucura, como que isso aconteceu? Tem que fazer alguma coisa. Mas não, você não pode fazer isso, né? Sim. Você não pode julgar o próximo, é o neto dele. Pelo que eu entendi da história, ele criou esse neto, é como um filho, na verdade. Filho. Então, assim, ele não vai fazer nada, né? Ele não vai fazer nada. Ele vai tentar resolver por meio de nós, que somos advogados, por meio do fórum, por meio judicial, mas ele não vai fazer nada do que deveria ser feito, né? Que assim, quando a gente fica com sangue no olho pelo cliente, você fala, meu Deus, que injustiça, e senhorzinho. Esse seu lado mais direto, explosivo, que eu observo, você tem que colocar no bolso e aí ser profissional, ético. Nesse caso, sim. Eu até falo para as minhas funcionárias lá que a gente tem uma questão que não pode falar tudo que pensa, né? Como advogado, como
nós temos um serviço que é contratado. O advogado, ele é contratado para resolver um problema. Você não pode falar tudo que você pensa, né? Você tem que saber ouvir. Você não vai no cabeleireiro para ela ficar falando para você, nossa, seu cabelo tá horrível. Nossa, vai... Não, você veio aqui para tentar resolver o cabelo. Eu falei, é a mesma coisa. Eu falei, você gostaria de chegar num lugar e te destratarem antes de te ajudarem? Aqui é a mesma coisa. Não vai falar pro cliente, você parou de pagar seu imóvel, é isso que ia acontecer. Não. Sim. Ele já sabe disso. Ele sabe que ele parou de pagar. A gente vai tentar resolver o problema daqui pra frente. E isso também é uma coisa que eu levo pra vida. Eu não olho o problema pra trás, eu olho pra frente. Como que eu vou resolver ele? Muito bom. Agora, quais são os maiores desafios de ser uma advogada, resolver os problemas dos clientes e também empreender, né, gerenciar tanta gente, tocar uma empresa, porque eu sei que vocês não aprendem isso na faculdade. Então, gostaria que você falasse sobre isso, como é que é esse dia a dia, como é que você faz... Eu acho que isso começou também nessa questão de quando eu trabalhei em 2009, né, numa primeira associação. Porque a gente pode hoje em dia não, né, sempre, aprender com os erros dos outros. Não precisamos errar. Então, assim, eu via muita coisa, eu aprendi que eu não precisava mentir para o cliente. Mas por quê? Porque dentro de uma empresa que eu estava, mentia-se muito para os clientes. Muito, assim, exageradamente. E aí o cliente chegava lá e falava, por que me falaram isso, isso e isso? Aí... Quando ele chegava em mim, ou uma estagiária, 18, 19 anos, falava, não, mas não pode mesmo, viu? Tem que ser assim, assim, assado. O cliente olha pra você e fala assim, nossa, mas... não pode? Fala, não, você não pode fazer isso. Não, mas me falaram que pode. Não, eu tô falando que não pode. Comigo ele nunca brigou. Ele vai brigar com quem mentiu pra ele. Então, assim, o que eu tento colocar na cabeça de todo mundo é que a verdade sempre vai ganhar. Então, assim... você não fala aquilo que vai aguçar o ouvido do seu cliente. A gente sabe disso, que ele quer ouvir o que é bom pra ele. Mas você precisa, em algum momento, falar também o que não é bom. Então, assim, o administrar, o empreender, o gestar pessoas, eu acho que tem muito isso. A gente tem que falar o bom e o ruim. Né? Até agora, vindo pra cá, meu marido falou assim, não é você que tem que falar pras meninas tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu já acho diferente. Eu já acho que quando a gente é o dono do lugar, a gente tem que colocar a nossa cara. Né? É o nosso jeito. E eu gosto de mostrar para as meninas quando eu também tô insatisfeita, né? Eu acho que elas têm que saber, eu não sou ali uma máscara que todo dia tá tudo bem. Eu também tenho problemas, mas eu falo para elas, lembra tal dia que aconteceu tal situação? Eu tava com um problema assim, assim, assado e ninguém sabia. Não é que eu tô disfarçando, mas eu acho que a gente tem que conseguir também dominar uma situação difícil de uma forma mais tranquila. Porque assim, se o cliente que eu tenho hoje me traz um problema gigantesco e uma funcionária começar a chorar porque tá desesperada pelo cliente, que segurança eu vou dar para esse meu cliente? Claro. Então eu penso a mesma coisa sobre mim. Eu não posso chegar descontrolada no escritório, uma mãe cansada, uma esposa irritada, porque eu vou descontrolar a minha equipe. Então assim, eu tento mostrar para elas que assim, o equilíbrio é o que vai fazer também elas crescerem. Porque não adianta brigar, não adianta espernear, não adianta chorar por qualquer coisa, porque os problemas são muito grandes na vida. Eu já passei por situações onde eu tive um... assim, a minha equipe já me acompanhou em muitos momentos, né? Mas eu tive um específico nos últimos anos que eu tava trabalhando, sentada com o cliente na minha mesa, atendendo, e as meninas começaram a passar na minha porta de vidro, desesperadas. Aí eu olhei pro meu celular, tinha uma tia me ligando, e... a gente não é de ficar se ligando em horário de expediente, todo mundo sabe que eu trabalho muito, e eu fui atender o telefone, olha, é melhor você sentar. Eu falei, nossa. Aí eu já vi todo mundo desesperado em volta de mim, meu marido me ligando, todo mundo procurando minha mãe. Eu falei, o que aconteceu enquanto eu tava em reunião? O mundo caiu. E caiu. Caiu um galho de árvore gigante na cabeça de um tio meu que eu tinha como pai. Meu Deus. Por causa de umas chuvas que deu aí o ano passado, em maio do ano passado, em Paraty. E ele foi ajudar as pessoas a colocar de volta energia elétrica, tudo isso, foi cortando as árvores que tinham caído e acabou tendo um acidente. Nossa. E assim, foi desesperador, tava uma chuva doida, que ninguém podia chegar lá e não conseguia voltar. Eu fui pro hospital, que ele residia em Campinas antes, chamar helicóptero pra buscar ele, o helicóptero não podia subir. Então assim, foi um pesadelo. E eu precisei largar tudo por 15 dias. Largar tudo, assim, acho que eu tomei 1000 multas na Bandeirantes, porque quando a gente transferiu ele pra lá, eu ia pra lá e ajudar umas primas minhas a ficar com ele quando podia, acolher minha mãe, e eu por dentro desesperada. E assim, minha equipe me acolheu. Foi assim, não foi só na maternidade, assim, nesses percalços da vida, eu tive quem me estendeu a mão e falou, calma que a gente toma conta de tudo. Eu não fiquei sabendo de um problema, né? Depois de 15 dias esse meu tio acabou falecendo, mas assim, durante 15 dias eu não ouvi um A de problema, eu não sei nada que aconteceu no meu escritório, seguraram os clientes. Eu tenho cliente que é só meu, que só fala com a Natália Roxo. E mesmo assim, lá todo mundo se estendeu a mão até o dia que eu falei, gente, agora ele descansou. Sabe, mas foram 15 dias que eu fui praticamente dia sim, dia não, ou todos os dias pra Campinas. Eu largava meus filhos, eu ia correndo, deixava na escola, voltava, pegava, ia, voltava. Eu já tinha meu pequenininho, que já tinha nascido. Então, assim, foi, assim, eu acho que é perturbador. Mas a gente tem que pôr os pés no chão também.
né? Porque eu tinha uma equipe ali que dependia de mim. Então, quando eu consegui desafogar um pouco desse problema, eu voltei, coloquei os pés no chão, falei, ó, agora vamos fazer assim, assim, assado. Não está fácil pra mim, mas... E não deixei de trabalhar quase nenhum dia, porque eu passava no escritório um pouquinho todo dia também, pra colocar algumas coisinhas em ordens, me retirava, ia pro hospital. Então, assim, eu tento mostrar pra elas isso, pra empreender, pra você administrar um lugar, você precisa ter equilíbrio, né? Eu não acho que é fácil. Eu não acho que é pra todo mundo. É igual ser mãe. Eu não julgo quem chega pra mim e fala assim, eu não quero ser mãe. Porque eu falo, é complicado mesmo. Falou pra mim, não quero ser mãe, eu falo, ai, não seja mesmo. Não seja porque é difícil. Tem Não que é querer fácil. muito. Tem que querer muito. A Não gente dá pra tem que romantizar. abrir mão de muita coisa, né? A gente abre mão de muita coisa. Então eu acho que administrar é meio como ser mãe. Não é pra todo mundo, mas a gente tem que ter o equilíbrio. É a mesma coisa. É muito bom e é uma via de mão dupla, né? Você acabou de dar um relato aqui muito emocionante, inclusive, que demonstra tudo o que você tá falando, né? Sobre a sua liderança positiva. Acho que é muito, muito tocante até ouvir isso, e que bom, porque a gente aqui no programa, a gente sempre tenta mostrar que não é um oba-oba, não é fácil, não é para todo mundo. Será que vale a pena sair do regime CLT? Será que vale a pena eu investir nesse sonho? O que eu preciso? Você tem que planejar, você tem que estudar. E você tem que ter também esse talento, esse dom e exercitar, né? Eu acredito nisso. Eu acho que é a constância e a persuasão, né? Que eu costumo falar. A gente tem que ir lá, ir pra cima e conseguir, não desistir, cair, levantar de novo, né? Minha mãe costuma falar assim, nossa filha, se você cai de pé e ainda sai correndo. Porque assim, eu acho que a gente tem que ser assim no dia a dia, porque os problemas eles vão vir um atrás do outro, né? Então assim, poxa vida, eu infelizmente participo de alguns divórcios de conhecidos. Ah, me ajuda. Eu falo, não, ajuda, vem aqui, mas ó, tem certeza? Eu falo, mas eu vou fazer se eu puder conversar com as duas partes e se for um acordo. Pra brigar com duas pessoas que eu conheço, que eu adoro, eu não vou. Então quer minha ajuda? Vem aqui, vamos sentar, conversar, ligo pra um, ligo pra outro, converso sobre um com o outro. Então assim, eu acho que tem que ter essa questão, né, na nossa vida, do equilíbrio, porque senão a gente, e assim, eu não gosto de briga judicial de divórcio. Eu prefiro tentar um bom acordo. Sentando com todo mundo, vamos alinhar. Quando tem filho pequeno, eu falo o nome do filho 500 vezes na conversa, sabe? Quando tem cachorro, eu falo do cachorro. Eu falo, gente, por favor, pense em tudo que já viveu. Vamos assim, não. E eu intermedio um ou outro. Ó, eu quero a televisão, eu quero tal. Falo, tudo bem, vê isso. Não é melhor deixar isso? Ó, pensa nisso. Ah, eu quero apartamento. Ah, eu não quero. Ah, não sei o quê. Então, assim, eu acho que dá pra gente mediar tudo, né? Ter um equilíbrio saudável. Então, assim, na minha gestão, dentro do escritório, eu trato do mesmo jeito, assim. Mas eu entendo que não é pra todo mundo. Sim. Eu vejo, é nítido pra mim que não é pra todo mundo, mas eu não julgo também. O que é sucesso pra você, doutora Natália? Assim, de maneira geral, não só na sua empresa, na vida. Olha, eu sou muito de... Até agora vindo de novo, né? Não tem como. Meu marido, você não queria ter um escritório aqui, enorme, aqui na Zona Sul? Eu falo, falei, não, eu tô bem do jeito que eu tô, sabe? Porque eu quero achar que o problema é demorar 15 minutos pra deixar meus filhos em casa e voltar pro escritório. Aí ele olhou pra minha cara e falou, é verdade. Eu falei assim, porque assim, pra mim sucesso é eu estar conseguindo colocar as duas coisas juntas no mesmo significado. A minha empresa, meu escritório, minha profissão e os meus filhos, a minha família. Então, assim, eu gosto de conseguir fazer os dois. Mas, assim, eu sei que se eu fosse uma pessoa que tem um escritório muito longe... eu faço questão de ter um escritório na Avenida Paulista para todo mundo me ver no centro econômico do mundo. Não sou essa pessoa. O meu sucesso hoje eu já tenho, que é conseguir conciliar as duas coisas. Que é por isso muito que eu falei da questão de ver as pessoas para trabalhar próximo. Porque eu sei o quanto cansativo é. Eu já fui uma garotinha que ia pro centro da cidade todo dia, já fui uma garotinha que ia pra Paulista todo dia. Então, assim, é status. Eu gosto de ter sucesso, eu não gosto de ter status. Então, pra mim, o meu equilíbrio com os meus filhos e minha profissão é o que eu preciso. É viver e empreender ao mesmo tempo e rodar os pratinhos. Tudo ao mesmo tempo, exatamente. A gente vai, e um prato cai no chão, a gente pega com o outro, vai o outro, tenta. Se quebrar de vez em quando, a gente tenta consertar, dá um jeitinho. Não vai ser tudo perfeito, né? Mas isso eu acho que é pra tudo também. Não vai ser perfeito, mas dá pra gente fazer do nosso jeito, né? Eu gosto de fazer algumas coisas do meu jeito, né? Tem o meu gênio também que não é fácil, eu sou leonina. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa difícil, né? Sou uma pessoa um pouco mandona às vezes, eu sou bem imediatista, proativa, então às vezes eu quero que os outros sejam também. E eu aprendi e ouvi muito, que eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu sou. Então, eu acabei aprendendo a lidar com a diferença da minha equipe desse jeito. Porque, assim, eu não posso cobrar de uma pessoa que ela saia correndo se ela tem o pé torto. Ela não vai conseguir correr e tá tudo bem. Então, ela vai andando e eu vou andando do lado dela, dando um apoio moral, porque a gente vai conseguir chegar lá junto. Eu acho que a gente tem que ser um degrau na vida das pessoas, não uma pedra. Sim. Então, assim, isso pra mim eu quero que todo mundo cresça comigo. Eu subi um degrau, todo mundo sobe. E não uma pedra, o pessoal me chutar, me tropeçar em mim, eu ser um problema. Não.
Eu quero que tudo no equilíbrio. Sem dúvida. E daqui pra frente, o que que você pretende fazer? O que que você espera pro seu escritório? Você já chegou onde queria ou não? Eu gosto de me preocupar com o futuro, mas um futuro mais próximo, né? A longo prazo, não. Eu falo que minhas expectativas são a cada 2 anos. Eu faço meus planos. Então, assim, não é pro ano que vem, não. A cada 2 anos eu tenho uma expectativa de crescer um pouco o número de funcionários e de clientes, mas também não muito. Né? Eu não quero uma coisa gigantesca. Eu gostei da ideia desse ano de trabalhar a nível nacional, porque eu não precisei crescer fisicamente, até porque senão uma hora eu não dou conta, porque eu gosto de estar perto de tudo. Mas eu gostei dessa ideia. O mundo digital me trouxe uma vontade de crescer mais do que eu tinha antes. Né? Porque pelo mundo digital hoje a gente consegue ter muito mais acesso às coisas e às pessoas. Então eu tô conseguindo evoluir no sentido de querer mais. Antes eu era mais estagnadinha. Um pouquinho assim tá bom, assim já tá bom de tamanho. Agora eu já penso, não, eu posso fazer assim em tal lugar, em tal estado, fazer aquilo, vamos pegar uma pessoa aqui, outra ali. Então, assim, eu acho que dá nos próximos anos aí pra eu mais um terço de crescimento, eu espero, para os próximos 2 anos. E com uma equipe maravilhosa, antenada, jovem, é possível, né? É sim, porque eu tenho uma expectativa nelas, né, Estela, de assim, delas quererem crescer. Mas no sentido assim, pô, eu trabalho com direito imobiliário, você quer trabalhar o quê? Com direito de família? Abre uma área aqui. Você quer direito tributário? Vai se especificar nisso, estuda, especializa, pega um curso de ênfase, não precisa ser uma pós-graduação. E senta aqui e fala que matéria você quer trazer. Eu coloco uma consultora junto, eu te ajudo, vamos pesquisar, vamos dar palestra sobre o assunto para o cliente ver a gente. Eu ajudo, vamos aparecer na mídia, fazer o que precisar para a gente referência, crescer. Né? Mostrar que vocês sabem. Né? Mas eles têm que querer. Então, assim, é a questão do... Tem gente que tem aquela visão, eu quero ser CLT a vida inteira. E tem gente que é a questão do empreender. Então, assim, eu acho que quando a gente encontra uma veia parecida com a nossa, que quer crescer junto, é mais fácil, né? Então, assim, eu tenho na equipe pessoas que eu vejo que querem crescer e eu vejo pessoas que tá bom do jeito que tá. Então, assim, eu aprendi a respeitar esse limite. Eu não vou puxar aquela pessoa pra forçar ela a ser alguma coisa. Não quer, tá tranquilo, tá bom assim pra você, pra mim também tá. E quem tiver insatisfeito, pra mim tá bom também, porque tá insatisfeito quer crescer. Se quer crescer, eu também quero. Uhum. Né? Então, assim, eu ainda não parei de crescer. Eu ainda não cheguei lá. Mas eu estou numa posição hoje que pra mim tá saudável. Tá saudável. O meu sucesso hoje é esse equilíbrio. Então, eu tô saudável, mas eu gosto de crescer sempre. Então, assim, quando eu acho que eu já cheguei lá, eu falo, já dá mais um pouquinho. Aí eu vou falar, agora mais um pouquinho. Eu tinha, o meu antigo sócio falava assim... Não, Natália, porque o dia que você ganhar 10 mil, você vai querer ganhar 15. O dia que ganhar 15, você vai querer ganhar 20. Eu falava, não, imagina, eu sou tranquila, não vou ser desse jeito quando crescer. E assim, ele me conhece. Lê do engano. Eu quero sempre crescer mais. Que recado você daria para quem te vê como um exemplo, para quem quer seguir os seus passos? Eu tenho muitas meninas, né, que falam pra mim, Inácia, é um exemplo pra mim, tanto do direito como não, né, pessoas de fora, pessoas de Instagram que mandam mensagem de vez em quando, né, não vê a pedrada que é a vida, acha que é tudo lindo e manda mensagem falando, nossa, eu quero ser igual você um dia. Eu falo, nossa, será que você vai querer mesmo? Você vai aguentar o tranco de ser? Porque, assim, é muito difícil ser mulher independente, mãe, esposa, filha, empreendedora, advogada. Então, assim, é tudo muito julgamento, né? Eu vejo muito igual a maternidade. Então, assim, eu acho que o pessoal acaba colocando um alvo nas nossas costas quando a gente vira empreendedora também, igual quando a gente é mãe. Né? Porque a culpa vai ser nossa se der certo e se der errado. A criação de um filho também vai ser assim. Né? Eu falo assim, o pessoal me elogia, falando, nossa, seu filho fala inglês com 4 anos, que lindo, parabéns pela mãe que tem. Mas se ele fizer alguma coisa errada, puxar o cabelo de alguém, aprontar, olha, a mãe dele tem que saber disso, que a mãe deve estar errando em alguma coisa em casa. Né? Psicólogo fala que é tudo culpa da mãe, né? Então, assim, o empreender é igual. Então, assim, eu falo, dá pra se espelhar em mim. Se espelhar na minha vontade. Se espelhar nos meus tombos. Não se espelha só assim, ela tá andando com carro X. Ela, foi viajar pra tal lugar. Eu fiquei sem viajar um bom tempo, porque eu tava com um filho pequeno, depois tive outro. Então, assim, é muito difícil você ficar viajando com filho pequeno. E eu gosto de ficar junto. Então, assim, eu falo, nossa, como é que eu vou fazer isso? Mas se você postar a foto de uma viagem, a pessoa fala, eu quero ser igual a ela porque ela foi viajar. Uhum. Quantos dias a gente tem no ano pra falar que ela viajou 2? E assim, eu sou dessa, você não vai me ver fazendo viagens longas. É a tal pontinha do iceberg, né? Entendeu? Então, assim, eu gosto de viajar poucos dias, por exemplo. Eu acho que eu aprendi muito nessa questão do empreendedorismo, que eu tenho que estar lá, né? É o meu negócio. Então, assim, eu não tiro umas férias de 30 dias. Se eu te falar que em 2009 pra cá eu não sei o que é umas férias de 30 dias, eu não tô mentindo, eu não sei. No meu primeiro filho, eu fiquei 28 dias sem trabalhar.
E no meu segundo filho eu fiquei 15. Um pouquinho menos até. Que eu cheguei no escritório, as meninas, você tá fazendo aqui? Eu falei, eu não aguento mais ficar em casa, eu vou surtar. Vou vir pra cá umas horinhas por dia, senão eu vou infartar em casa sentada, que não é pra mim. Fui buscar filho na escola já na primeira semana. Então, assim, eu não aguento ficar em casa. Então, assim, os 30 dias de férias que o pessoal tanto fala pra mim, é de enlouquecer. Eu não fui um ser humano acostumado a isso desde 2009 que eu comecei. Então, assim, eu tiro, vou viajar 2, 3 dias. E eu ainda pego o final de semana, viu? Não vou na semana, não. Vou no final de semana que é pra aproveitar e voltar na semana pro trabalho. Mas vai estar cheio. Não, mas é o dia que eu posso. Então, assim, eu me policio. E às vezes você vê que tem funcionário preocupado com um dia de férias. E aí você fala, poxa vida, ele não entendeu ainda como funciona. Ou esse não serve pra empreender, né? Porque muita gente empreende achando que vai ter tempo e é o contrário. Exato. Tem gente que acha que você é dona do seu escritório, você faz o que você quer. Não é bem assim. Não é. Senão esse escritório fecha, se pensar desse jeito. Então, assim, eu já falo, tem gente que às vezes fala assim, não, eu vou embora daqui porque eu vou tentar a sorte grande. Eu vou tentar. Eu falo, vai, e se der errado pode voltar que as portas estão abertas. Eu acho que essa é a minha frase para quase todo mundo que se desliga de mim. Vai, e se precisar, volta. Porque, assim, é muito difícil eu ter um problema com alguém que trabalhou comigo. Eu acho que eu tenho contato com quase todos eles. E eu falo, deu errado, me liga, me procura, qualquer coisa, volta. A gente vê isso tudo uma possibilidade. Eu não vou tirar a vaga de quem tá comigo pra te devolver. Claro. Mas se eu tiver alguma coisa aqui pra gente tentar, a gente vai tentar e tentar recomeçar e tá tudo bem. Porque eu acho que as pessoas têm que tentar voar. É quem tem essa veia de empreender normalmente. Né? Só que aí, o espelho a Natália tem 33 anos, ela tem uma vida fácil, então eu vou também. E não é assim. Até porque eu não tive berço de ouro, ninguém me deu um escritório. Não foi nada dessa imagem ilusória que o pessoal tem da Natália Rocho. Você é a primeira da família a fazer direito? Sou. Eu acho que eu tive um tio-avô aí, nem sei direito, que foi advogado. Não sei nem se advogava sozinho, a gente nem chegou a se conhecer assim direito. Mas assim, lá em casa, de advogar, o pessoal me liga. Natália, aconteceu isso, aquilo. Não tenho um outro primo, não tenho um tio, não tenho uma mãe, um pai advogado. Eu não tive essa vertente familiar de estar na veia ser advogado. Foi porque eu quis. E eu vejo em algumas famílias, o pai, o filho, fulano, todo mundo é advogado. Aí você vê que não é que ele é advogado, é que a família é. Sim. Né? E é diferente. Uma instituição familiar advogada é diferente do advogado que foi lá e correu atrás e foi fazer audiência no fórum, bateu na porta do juiz e foi atrás de conquistar cliente, de se apresentar, de conseguir converter o cliente, porque você tem que ser até vendedor para ser advogado. Né? Então, assim, é mais complicado. Então, eu acho que dá pra gente mediar, mas respeitar o funcionário que quer ser CLT, respeitar também o funcionário que quer crescer. Né? Eu acho que crescer é legal, tem que se espelhar, mas se espelha mais nos meus tombos do que nas minhas vitórias, que aí dá pra chegar lá, né? Porque assim, eu tive muitos percalços, ainda tenho às vezes, é normal, eu acho que é normal. Faz parte do crescimento. Faz, né? Se a gente não cair, não tombar, como é que a gente vai aprender a levantar, né? Eu acho que tem que conseguir, às vezes, tem que ter uns errinhos também pra gente conseguir falar, não, assim sim, vamos desse jeito, vamos do outro, pra gente mediar a situação, né? Mas chega de cair, né? Já cansei também. É isso aí. Como é que a gente te encontra nas redes sociais, doutora? Pra te encontrar, pra te seguir, pra pegar as dicas também, né? Que eu vejo que suas redes são você é super ativa nas redes, então deixa aí pra gente. Eu tô tentando me antenar bastante com rede social, tá, gente? Então eu até peço desculpas, que não é muito meu forte. Até tenho na equipe as meninas jovens, falam, eu gravo vocês, que eu não tô no pique. Então assim, eu gravo dicas muito pelo TikTok pro pessoal, pelo Roxo Advogados. A gente tem o Instagram direto do Roxo Advogados também. Tem o meu pessoal, Natália Roxo, que eu deixo aberto para as pessoas me localizarem. E eu tenho um curso sobre leilão que chama Arrematando Sozinho. Esse curso é bem específico para investidor. Não é para qualquer pessoa fazer. Eu falo que assim, eu fiz um curso bem direto, de 1 a 2 horinhas ali, com dicas específicas para quem compra. Muitas vezes você vai comprar um imóvel leilão e você não sabe algumas dicas básicas. Eu dou essas dicas para você não fazer besteira. Que legal. Vou fazer esse curso, hein, doutor? Eu quero mais dicas e com certeza quero que você volte para dar dicas, para falar sobre outros assuntos, né? O que tiver de novidade, a gente do Viver e Empreender vai adorar ouvir, com certeza os telespectadores e ouvintes também. Legal. Não, eu volto sim, com certeza. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço pela sua participação, foi excelente. Até uma próxima, doutora. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Eu conversei com a doutora Natália Roxo, ela que é advogada, empreendedora, mãe, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada pela sua audiência e até mais. Tchau, tchau.